A região metropolitana do Rio de Janeiro tem 11 milhões de habitantes e 19 milhões de viagens por dia. É uma área que concentra 75% do volume de passageiros de todo o estado. O Rio em Foco está no ar. Com a falta de um transporte público eficiente, milhares de carros circulam pela região metropolitana do Rio de Janeiro, provocando verdadeiro caos no trânsito. Para conversar sobre os efeitos dessa imobilidade nos diferentes setores da economia fluminense, convidamos William de Aquino, diretor regional da Associação Nacional de Transportes Públicos, e Richelle Cabral, diretora de mobilidade urbana da FETranspor. O que causa essa imobilidade no trânsito hoje? Bom, causa muito carro. Eu não creio que o transporte seja ineficiente. Que eu creio que realmente o que acontece é uma utilização exacerbada de automóvel, que tem seu espaço, tem sua necessidade, mas o transporte público é a única saída. Não é justo nós mantermos uma pessoa no automóvel ocupando o equivalente a 8 pessoas no ônibus, ou 10, 12 pessoas no equivalente no metrô ou no trem. Realmente, enquanto nós fizermos fazendo avenidas, ruas, pontes e viadutos para atender automóvel, nós só estamos arranjando uma maneira de chegar mais rápido no próximo congestionamento. A solução nas cidades é transporte não motorizado, melhorar a área de pedestres, bicicletas, melhorar áreas de bicicletas, bicicletários e áreas assim, e transporte público, por metrô, por trem, por barcas, BRS, BRT e prioridade para o transporte público. Esta é a única solução. Como a gente educa quem dirige, né? Eu acredito que passa tanto pelo investimento do transporte público, pela melhoria da qualidade do serviço. Para a gente melhorar a qualidade, tem que ter investimento e priorização. Foi o que o William falou, muito carro, muito congestionamento. Não adianta eu querer que o nosso passageiro, o nosso usuário, mude do transporte do carro se eu tiver um congestionamento num ônibus, ou mesmo no metrô lotado, ou num trem desconfortável. A partir do momento que eu dou prioridade para o transporte, as pessoas vão deixar o seu carro em casa e vão passar para o transporte público. Isso passa, assim como ele disse, pelo BRT, pelo BRS, o que eu acredito que o Rio, a cidade do Rio de Janeiro, e aí, assim com os corredores projetados para a região metropolitana, estão fazendo para o futuro do nosso estado. A gente sempre costuma dizer que o transporte público é a solução dos problemas da indústria, turismo, que são influenciados também pelo transporte público. Só que o dinamismo econômico também gera um engarrafamento. Como é que a gente soluciona essa dinâmica do transporte público e dos setores da economia que são influenciados, impactados por ele? Tudo passa pelo investimento tanto da parte da economia como investimento do próprio transporte público de qualidade. A partir do momento que você prioriza e as pessoas utilizam o transporte, elas podem continuar tendo o seu carro, mas melhor utilizando ou no final de semana, para o seu lazer. E no dia a dia elas optam pelo transporte público e aí a cidade passa a funcionar normalmente, sem congestionamentos. Você falou da melhoria dos serviços e da segurança. Tem havido uma melhoria também da segurança nos ônibus para evitar assaltos? O que a gente vem, na verdade, percebendo, né, ao longo dos anos, com a melhoria da própria segurança pública da cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana, com a formação das UPPs, o índice de assalto a ônibus vem caindo bastante. Então, isso é até percebido pela própria população. Quando a gente faz pesquisas de opinião sobre a segurança, as pessoas se sentem seguras dentro dos ônibus. E esse sistema de informação é fundamental, né, também, em relação a saber os horários que os ônibus passam, a ter também uma previsibilidade que antes não existia. A gente acredita muito que a questão da previsibilidade está muito na questão da priorização, mas muito mais no sentido do ônibus saber que ele não está no congestionamento. Então, por exemplo, os BRS, ele não compartilha a faixa com o automóvel. Então, eu tenho mais ou menos uma previsão do tempo de viagem, ou mesmo o BRT, que é melhor ainda, ele não é prioritário, ele é exclusivo ali. Então, além de eu reduzir o tempo de viagem, eu tenho como programar. É difícil você, num ônibus que estiver compartilhando a via com pedestre, com automóvel, com moto, eu prever algum tipo de viagem. Então é difícil você falar, o ônibus vai chegar em X minutos, né? Então
E a questão da informação é uma mudança de paradigma que a gente vem fazendo desde agora da implantação, do ano passado, da implantação dos BRS, que todos os pontos de parada, ele tem todas as informações das linhas que passam ali, todos os bairros, não só a origem da linha e o destino da linha, mas todos os bairros por onde elas passam. A gente localiza o mapa para as pessoas verem dentro do mapa do Rio de Janeiro ou mesmo da região metropolitana os bairros por onde elas passam. Então eu posso visualmente saber para onde essas linhas vão. Então fica muito mais fácil eu, mesmo morador ou mesmo um turista, poder me localizar e poder utilizar o ônibus e pegar a melhor opção de transporte para chegar nos lugares. William, quais são as questões centrais da mobilidade nas grandes cidades? A grande questão da mobilidade é por que as pessoas escolhem um modo de transporte. Ninguém anda de transporte porque quer, só porque precisa. Transporte não é uma finalidade própria. As pessoas só se deslocam para atender seus interesses econômicos ou sociais. Para ir ao colégio, para fazer compra, para trabalhar, para ir ao hospital, etc. Então essa é uma questão fundamental. Se você não precisar, você não sai de casa, você não sai do teu área de lazer, né? Então o deslocamento é uma consequência. Por que a pessoa escolhe um modo ou outro de transportes? Ela escolhe em função do custo, da tarifa, do tempo de viagem, do conforto. Ela escolhe em função da conveniência, da facilidade. E essa é uma das questões fundamentais. Se nós tivermos o transporte como o entendimento que transporte é uma finalidade, nós estamos trabalhando errado. Nós temos que ver que transporte é só uma forma, é uma consequência. Isto é um dos grandes problemas, porque os investimentos geralmente são tratados para resolver um problema de transporte, quando eles deviam ser tratados para resolver o problema que causa a necessidade de transportes. Uma favela existe porque as pessoas querem morar perto do seu trabalho, e não porque elas querem morar numa favela. Então a favela acaba sendo uma solução para um problema de imobilidade. É uma questão, então, interdisciplinar, né? Claro, é uma questão disciplinar. Os grandes pensamentos modernos têm defendido a tese de que você, quanto menos viaja, melhor. Você não pegou nem a Richelle, duas jovens inteligentes, mas são jovens. Não pegaram a época que se comprava na rua Uruguaiana. Então não tinha lojas de departamento, não tinha nada disso, grandes shoppings. Então para você comprar uma geladeira, uma televisão, qualquer coisa, você via no centro da cidade do Rio de Janeiro, até mesmo Copacabana. Hoje em dia não é assim. Agora isso muda, essa visão muda para as pequenas cidades, a Isso mobilidade... Muda porque também nas pequenas cidades você tem acesso a banco através da internet, você tem shoppings, etc. e tal. Nas cidades pequenas existem algumas particularidades. Viaja-se mais, porque se volta em casa para almoçar, mas os contingentes são menores. Consequentemente, eles congestionam menos. Mas já tem muita complicação nisso. Nas cidades grandes, qualquer coisinha são grandes distâncias e grandes contingentes. A saída realmente é repensar a cidade. Transporte não pode continuar vivendo em cima do transporte só. Tem que pensar no uso do solo. Aonde nós queremos levar a cidade? Retrofits em áreas ocupadas velhas. O centro da cidade do Rio, por exemplo. Poxa, e várias outras cidades do estado do Rio. Você tem áreas que estão bastante úteis, com bastante infraestrutura. Nós temos aqui a Cidade Nova, a Lapa, o Porto Maravilha, o centro da cidade do Rio, São Cristóvão. E são áreas que são seculares, que perderam espaço. E podem ter uma nova dinâmica. E se ela tiver uma nova dinâmica, diminui o deslocamento. Porque se você puder morar perto do trabalho, e se tiver trabalho perto de onde você mora, os deslocamentos são menores. Não precisa de investimento nem motorizado, nem não motorizado. E mudando essa dinâmica, muda a lógica de cidade. Transporte é sua perda. O único lugar onde transporte traz vantagem é na fábrica de veículos. Porque lá, o trabalho é produzir veículo. Fora disso, é só desperdício. No próximo bloco vamos falar sobre mobilidade inteligente. Não saia daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Mobilidade inteligente exige tecnologia, inovação e mudança de cultura. Como é que a gente começa a mudar a cultura? É uma pergunta complicada. Da mesma maneira que se mudou nos bancos. Antigamente a gente tinha que ir ao banco para fazer troca de cheque. Hoje em dia, a minha mãe, que tem 83 anos, ela não pensa em ir ao banco. Ela vai, programa as coisas dela e sabe que até o final do ano que ela tem que pagar. Isso é uma mudança de cultura. E mudança de cultura é uma geração já bastante mais velha que a gente. Então, o que acontece? Essa mudança na cidade, ela tem que ser pensada. As pessoas têm que começar a entender que cidade é onde tem mais ou menos alguns milhões ou milhares de anos que nós começamos. Milhares de anos que nós saímos lá da África. E optamos por morar em cidades.
E nós temos que mudar isso da mesma maneira que nós mudamos as nossas casas. Quando você compra uma televisão, você usa um manual para mudar, para aprender a usar. A cidade tem que ser pensada também assim. Essa mudança, usando tecnologia mais avançada, ensinando a andar na cidade, melhorando as condições do transporte, replanejando as cidades, com bons planejadores que pensem a cidade, que ocupem a cidade de maneira mais próxima das grandes áreas de transportes e vice-versa, transporte nas áreas mais ocupadas, é o caminho para mudar. Isso é a longo prazo, mas a curto prazo, o que a gente precisa fazer para mudar hoje? Não vai se mudar nada hoje. Nós não vamos poder contar uma história que vai mudar hoje. Isso não existe. Nós gastamos, desde que chegaram aqui os portugueses e os franceses, até agora, 500 anos, 400 anos. Nós não vamos mudar essa ocupação de repente. Isso é um processo. E este processo precisa de mudar progressivamente. Em Nova York, por exemplo, a mudança do centro tradicional de Manhattan, onde tinha lá Times Square, para uma área mais ocupada para pedestre, demorou anos. O centro de Londres, que hoje é proibido entrar lá se não pagar pedágio, mudou anos. E assim por diante. Muitas cidades levaram muitos anos para mudar. Nós também gastaremos tempo. A questão é que nós temos que começar esta marcha e acelerar esse processo. O retrofits aqui no centro do Rio e em algumas outras cidades, e essas opções pelo transporte não motorizado, é um longo processo, mas tem uma caminhada inexorável. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos destruir as áreas que nós escolhemos para morar. Não tem saída. Isso faz parte desse conceito de mobilidade inteligente? Eu acredito que sim. A gente só consegue fazer uma mobilidade inteligente pensando no todo, não só no transporte, mas no transporte com qualidade, com prioridade, sabendo o melhor uso, pensando no uso do solo, no melhor investimento e num sistema que passa por questões de tecnologia, onde as pessoas podem morar perto do trabalho, onde o trabalho possa estar perto das pessoas. Então, isso sim é a mobilidade inteligente. E tem mais a tecnologia. Ninguém pensa hoje em não usar o celular, ninguém hoje pensa em deixar de usar os seus computadores. Agora, é um sonho próximo ou distante você poder saber se o seu ônibus está passando na sua porta ou se o trem já está lá na estação? Isso é possível? Quer dizer, Isso é de ontem. Isso é de ontem. É muito possível. Isso é que nós ainda não temos aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio, mas estamos tendo, estamos no caminho de... Qualquer cidade mais desenvolvida, você tem isso já há alguns anos, já há bastante tempo. Hoje ninguém imagina que você tem um celular, você não vai se programar em cima disso. Hoje jovens têm, independente da renda, as pessoas têm. Mais da metade das pessoas do Brasil já tem celular, não telefone fixo. Exatamente, muito menos pessoas que têm telefone fixo. Porque as pessoas têm que ter a comunicação junto com ela. Então isso é inexorável. A questão é que o grande problema foi que a Richelle, que é muito preparada e muito capacitada em cima do tema, já disse muito bem. A questão é que você tem que garantir que ele chegue. Você não pode vender um mau produto. Você não pode avisar. O ônibus, o metrô, o trem vai chegar daqui a 5 minutos, ele chegar daqui a 10. E você tem que entregar o produto que você ofereceu, porque senão você leva o descrédito. Confiabilidade é fundamental no transporte. Então, esse entendimento, aonde é o mais próximo, aonde tem vaga, de que maneira eu chego, como é que é o lugar mais fácil de ir, essa troca de comunicações vai cada dia vai ser mais fácil. Hoje os jovens se falam assim, hoje a sociedade se trata assim. Isso é o caminho normal. Mas o empresariado já percebeu isso? Já. Inclusive, todos os ônibus hoje do Estado e do município do Rio de Janeiro já possuem um sistema de GPS. Então, já é o primeiro passo. A informação ela já possui, então eu já tenho a localização onde estão os ônibus. Mas, como o William disse, não adianta eu informar se ele não vai conseguir chegar. Então, não adianta eu falar, ele vai chegar em 5 minutos. Aí, daí a 5 minutos, vai chegar daqui mais 5 minutos. Então, não adianta. Enquanto não tiver todo o sistema de prioridade... Não adianta informar. A tecnologia ela existe, mas não precisa, não tem momento, o momento não é específico ainda para informar para eles. A tecnologia, hoje a gente já tem um sistema de informação via web e que está vinculada, inclusive, ao sistema de bilhetagem eletrônica, mas no momento não tem como informar, porque a informação não será verdadeira. E a integração dos transportes, dos modais? Isso se diz também que faz parte dessa inteligência, né? Mas como tornar isso uma prática, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas nos demais municípios do estado? Eu creio que já tem alguns momentos, tipos bem claros, né? Não só fisicamente integrados, as barcas, mas é um bilhete único, por exemplo. O bilhete único no município do Rio de Janeiro,
permite que as pessoas troquem ônibus com facilidade. O bilhete único metropolitano permite, com o sistema subsidiado, aprovado inclusive pela Assembleia, existe um sistema muito bem preparado que o governo do Estado fez, junto com os vários níveis de governo, que permite as pessoas saírem do metrô para o ônibus, para o trem, para as barcas, com condições muito favoráveis. Na medida que essa coisa vai se ampliando, vai crescendo, vai facilitar muito. Eu creio que esse negócio ainda não é mais ampla a integração, porque ainda não chegaram os trens todos, não chegaram os metrôs todos, as barcas. Quer dizer, e a procura por transporte público está muito grande. Aumento da renda, a diagonalização da renda, as pessoas passando a comprar mais. Então as classes D, C, elas não estão só comprando produtos nos supermercados, nos shoppings, elas estão procurando comprar mais transporte também, deslocando mais. Então esse deslocamento maior mostra isso. Como é que você vence também a questão das resistências? Porque, por exemplo, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, houve uma resistência enorme da chegada dos ônibus da Baixada, por exemplo. Se dizia, não quero a Baixada chegando aqui na Barra, a praia vai ficar pior. Então, você tem também uma resistência dos bairros que acaba gerando essa imobilidade também. Eu sou meio suspeito, porque eu nasci em Minas Gerais, sou carioca de coração, meus filhos são cariocas. Então eu vim de mais longe do que a Barra da Tijuca, do que a Baixada Fluminense. E fui muito bem recebido aqui no Rio de Janeiro. É uma cidade democrática. Essas coisas, elas fazem parte de um processo, as pessoas gostam de manter o seu status, o seu establishment. Mas isso é inexorável, aqui o Rio de Janeiro é assim mesmo, esse é o nosso povo. Nosso povo gosta de receber bem, existem essas particularidades, mas esses ônibus vão chegar. E eles vão chegar de carro, de ônibus, de van, a pé, de bicicleta, de metrô, de trem, porque a cidade é um espaço democrático, é um espaço onde nós todos vivemos. A cidade é o lugar, é o espaço onde nós queremos estar próximo. Conviver na cidade é viver junto, isso é que é o entendimento. Independente do meio de transporte, vai ter acesso a todos os lugares. E a sustentabilidade? É um tema que está sempre sendo colocado e as exigências também vêm por lei, né? Hoje, a partir de 2013, todos os veículos, os ônibus que entrarem na frota, eles entram no Proconv 7 e Euro 5, então com motores de padrão europeus, com a poluição 80% menor do que o que a gente possui hoje. Então já é um ganho significativo. Esses ônibus, em prioridade, em faixas exclusivas, ou mesmo no BRT, como é o BRT Transoeste, o ganho é absurdamente maior do que o que a gente tem hoje. A gente fala sempre de BRT, BRS, etc. Como a gente está falando do estado inteiro, era importante falar um pouco o que é isso, que sistema é esse, e principalmente... há também um questionamento sobre se não seria, por exemplo, melhor investir em metrô, investir em trem, em vez de investir em BRT. BRS são faixas preferenciais de ônibus, onde a gente tem pontos de ônibus escalonados, então o ônibus ele não para em todos os pontos, então eu ganho mais velocidade. A partir do momento que o ônibus não precisa parar em todos os pontos, ele tem uma maior velocidade, ele ganha mais rapidez na viagem, e aí a faixa não é exclusiva, ela é preferencial. Aqui no Rio de Janeiro se permitiu a entrada de táxi com passageiros, e em Copacabana e no centro da cidade com 2 faixas, e Ipanema e no Leblon com 1 faixa e podendo ter ultrapassagem. Então, mesmo em locais onde não possui faixas para fazer 2 faixas, espaço para fazer 2 faixas, se pôde fazer na Zona Sul. O BRT já é um corredor exclusivo de ônibus, com sistema completo, e aí o pagamento não é feito dentro do ônibus, o pagamento é feito antecipado, com cartão eletrônico. As estações, elas são no mesmo nível do ônibus, então é como se fosse um metrô, a pessoa entra no mesmo nível do ônibus, as portas se abrem, a estação fechada, as portas se abrem, a pessoa entra dentro do ônibus, a velocidade constante e o tempo de viagem muito menor do que no sistema convencional. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre a diferença do BRT e do sistema de trem e metrô. Não saia daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Na cidade do Rio de Janeiro, os 56 quilômetros de BRT são promessa de transporte de qualidade para a população, principalmente da Zona Oeste. Richelle, quais são as vantagens do BRT? É muito mais barato de construir, além de ser mais rápido. Quando foi a opção pelo Transoeste,
em Santa Cruz, se tinha menos tempo. Então, a ideia é de construir em menos tempo e a distância muito maior, ficaria muito mais caro construir trilho, a demanda, a quantidade de pessoas que utilizariam não justificava fazer um metrô. Aqui no Rio, nós estamos falando de mais de 56 km de BRT. Aqui na região metropolitana nós temos espaço para mais de 300 km de BRT. Só até 2016 já estão previstos mais 100 km além desses 50. Então nós temos o espaço de 60 para 300. Só até 2016 mais 100. Né? Então nós temos para BRS, nós temos espaço para mais de 1.000 quilômetros de faixas exclusivas na região metropolitana. Metrô também tem muito espaço, além da linha 4, existem outros corredores, o metrô tem muito espaço, e o trem também. E as barcas também. Nós temos que partir para a mudança geral. É claro que as pessoas querendo atravessar onde não pode, e as pessoas desobedecendo e girando à esquerda, em lugar que não pode fazer giro à esquerda, vai ter acidente. É um processo de treinamento, é uma mudança muito radical, mas a cidade precisa dessa mudança, porque o que está acontecendo de acidentes, a gente tem visto na quase totalidade dos casos, em vários lugares, não só aqui no Rio de Janeiro, que são quase sempre problemas de desatenção ou de querer passar em lugares inadequados. Ou seja, ou são medidas feitas inseguras, ou são medidas feitas por desatenção. Nós temos que preparar isso para a população entender que são 1.000 quilômetros possíveis, 300 quilômetros possíveis, mais metrô e mais transporte, uma nova região metropolitana. Como a gente muda a cultura do gestor para pensar de forma metropolitana? Porque o que a gente vê são iniciativas das prefeituras, mas ainda há uma falta de integração também nesse sistema. Trânsito é fundamentalmente uma questão municipal, transporte também. Então, quando eu falei que tem 1.000 quilômetros de lugar para colocar faixa de BRS no Rio, é no Rio, em Nova Iguaçu, em Niterói, e assim, já São Gonçalo, em toda a região metropolitana. Tem espaço para colocar em Campos, em Resende, em Petrópolis, Cabo Frio. Então você pode colocar muita prioridade de transporte. Tá? É fundamentalmente, pela Constituição, uma questão municipal. Na região metropolitana é imprescindível uma política, uma abordagem institucional mais ampla que simplesmente os municípios. Você tocou um assunto inteligente e muito oportuno. E a Alerj tem um espaço importante para isso, que é abordar um novo modelo institucional, porque a nossa Constituição é basicamente federal e municipal, né? O Estado tem uma parte remanescente. Esse tratamento metropolitano é importante e precisa ser feito. Que é um papel de articulação. Que é o papel de articulação. Da mesma maneira que a água é de interesse comum, o lixo acaba sendo de interesse comum, o transporte é fundamentalmente de interesse comum. Porque quem mora longe, vem trabalhar em outra cidade, ele cruza e aí ultrapassa níveis de governo e níveis de interesse. A gente fala sempre, quando vai analisar a mobilidade, de exemplos de outros estados, outros países que já implantaram sistemas mais inteligentes. Olhar os modelos de fora ajuda ou atrapalha? Porque a gente está falando também de realidades muito diferentes, né? Eu acho que ajuda, sim. E agora ajuda se você escolher uma cidade, um país onde você almeja viver, né? Eu sempre discuto muito isso. Eu acho que a gente tem que pensar que aonde você quer morar, que sonho de cidade. Eu quero morar no Rio, mas eu quero morar no Rio com outro sistema de transporte, com outro tipo de uso do solo, mas eu quero morar no Rio. Então, aonde que eu vejo uma coisa diferente desse tipo? Então, existem cidades no mundo que são boas referenciais para transporte e para o solo. Por exemplo, Vancouver, Genebra, algumas coisas em Londres, algumas que são cidades grandes, algumas coisas em Barcelona, Valência, na Espanha. Tem várias cidades que a gente pode pegar da Alemanha, existem nos Estados Unidos. Então, existem muitas cidades no mundo que são bons referenciais. E eu acho que nós temos que trabalhar em cima desses referenciais. Cidade onde a qualidade de vida, no geral, é muito boa. Então, eu acho que o meu sonho de morar é morar no Rio de Janeiro, porque eu adoro o Rio de Janeiro, mas que tenha uma abordagem de transporte com mais prioridade, mais integração e uso do solo melhor. E por que essa falta de investimento nos trilhos? Durante muito tempo, o Rio de Janeiro falava sobre necessidade de prioridade, necessidade de transporte. O que aconteceu é que realmente os governos mais recentes entenderam isso. Houve vários outros governos que investiram, de partidos distintos, que investiram. Mas a coisa ia, parava e tal. Há uma necessidade. A própria realidade federal. O governo federal também saiu muito da área de transportes urbanos. Acabou a EBTU, acabou a CBTU, vários órgãos que trabalhavam nos transportes caíram. Então começou a surgir outras políticas, outras prioridades. A criação do Ministério das Cidades foi importante. A criação é uma coisa muito importante se tratar da Lei de Mobilidade, que foi publicada agora em janeiro, entrou em abril.
vai ser muito importante. Eu creio que dentro de alguns poucos anos, muitos administradores públicos serão processados, ou pelo menos judicialmente questionados, ou até mesmo nos legislativos questionados, se não cumprir a lei da mobilidade urbana, que prega exigências de investimento para aumentar a mobilidade. Isso para governo estadual? Estadual e municipal, e até federal, porque a lei é muito clara no que está publicado. Você tem que aumentar a mobilidade. Investimentos em vias urbanas para automóveis e que não priorizem os transportes, ou vias que não priorizem a circulação em geral e uma abordagem, como você falou muito bem, de uma reestruturação institucional, eu creio que vocês vão ter muito assunto aqui na TV e também na própria sociedade para discutir. A lei da mobilidade vai fazer uma grande mudança, porque institucionalmente ela é uma das alavancas para mudar. Porque não é só com dinheiro, com lei também. Não é? A lei vai ser muito útil. Então eu creio que essa mudança institucional obtida pela lei da mobilidade urbana e essa nova política, inclusive com esses investimentos integrados, esses grandes eventos, não só aqui, mas os seus multiplicadores, vão levar muita gente a ter que se explicar e nos próximos 5, 8 anos vai ter muita mudança pela força da lei. Como a federação está trabalhando a lei e a implantação dela? A primeira ideia que a gente tem conversado junto com os nossos sindicatos locais fazendo uma série de projetos locais, tanto de BRS, de priorização, de trânsito local, e aí a gente, junto com as prefeituras, ou mesmo projetos metropolitanos, para trabalhar junto e fornecer esses projetos para serem implantados nas cidades. O setor de transporte, o empresariado do setor de transporte está mudando? Mas mudando muito, sem dúvida. Houve um expurgo de grupos tradicionais, famílias, que deixaram de participar. E entrou uma nova geração, tanto do lado das instituições que representam as empresas de ônibus, veja o caso da Richelle, que é uma diretora, e é uma jovem engenheira com especialização em circuito já mundial. Então são pessoas que estão chegando, mas também nas empresas, há outras gerações que estão vindo. Isso as empresas de ônibus. Ao mesmo tempo, nós temos no metrô um grupo pesado empresarial trabalhando, que é proprietário da empresa, além de ser uma concessão estadual. Na Supervia, outro grupo pesado, diferente. Nas barcas, outro grupo pesado. Quer dizer, está vindo gente nova, porque é um espaço novo. A cidade é um grande espaço de interesse comercial, econômico. Essa relação bionívoca, economia sobre transporte e transporte na economia. Então eles estão vindo investir. Então quem está vindo aí, empreiteiras, fundos de pensão, querem ganhar, porque sabe que é oportuno. E vão investir em terra próxima, e vão investir em mudanças de ocupação de residências e de serviços. E do meu lado, os empresários estão começando a mudar. Você vai na FETransport, que é o representante desse setor, e vai em outros estados, é a mesma coisa. É gente nova, preparada, competente, participando e discutindo. É outra conversa. Eles discutem, eles participam, eles estão na ponta das discussões. Então o governo muda, os governos vários, o setor privado muda, os participantes novos. O setor transporte urbano é, sem dúvida, um dos grandes atratores de investimento para grupos de transporte e novos grupos que vêm por aí. Aconteceu isso nos supermercados, aconteceu isso nos bancos, aconteceu isso nas farmácias. Está acontecendo no transporte. Sangue novo, novos perfis, o cidadão também tem que mudar junto, né? Novos desafios. A imprensa avisou nas mudanças do BRS, nos BRTs, que a comunidade podia se preparar, porque a população tinha que mudar, e uma importante jornalista disse, e nós também vamos precisar de ver uma outra cidade chegando. Bem, o papo está ótimo, mas infelizmente chegou ao fim. Obrigada, Richelle, obrigada, William, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.